café, depois vai para essa reunião diária ali, matinal, depois vai seguindo o cronograma da comunidade. Então, nós temos a psicoterapia, que é a terapia com o psicólogo em grupo e individual. Em grupo, eles possam passar, a gente passa um tema sobre tratar de alguma questão, por exemplo, de ansiedade, orgulho, família. E após esse tempo, eles podem pedir um atendimento individual. Esse atendimento individual não é obrigatório, porque nós psicólogos não podemos obrigar a pessoa a falar. É diferente do ortopedista, que vê ali um trauma e acaba identificando ali já o problema. Nós precisamos realmente que a pessoa esteja no momento que ela gostaria de falar, porque a gente precisa descobrir essa causa, como eu falei anteriormente. Então, nós temos que buscar ali na infância, na adolescência, porque essas causas muitas vezes são de famílias desestruturadas, famílias que resolveram fazer aquilo que gostaria de fazer, né? Às vezes uma separação, um luto, né? Separou dos pais, o pai separou e ele ficou ali com essa situação latente na vida dele. E isso vem trazendo até na vida adulta para chegar a ser dependente de alguma droga. Né? Então, ao contrário de que muitos pensam, é uma doença. E é gerado muitas vezes pelo convívio familiar. Famílias desestruturadas mesmo. Porque o homem, ele se relaciona com o pai. E ele idealiza aquele pai como herói. E muitas vezes essa falta de paternidade é o que influencia para que eles tenham uma situação dessa como dependência química em sua vida. E vários outros problemas, né? Mas a dependência química é muito comum dessa falta de relacionamento, nessa falta de idealização desse pai, que ele não teve esse pai presente. Principalmente com homens ali que a gente trabalha. Com as mulheres deve ser ao contrário, é realmente uma identificação com a mãe, né? Então nós percebemos que há uma dificuldade muito grande nisso, de famílias realmente entenderem o processo, entenderem que estão vivenciando esse processo. Por isso, nós podemos falar agora de 9 sinais se você precisa internar a pessoa. Porque geralmente a pessoa pode fazer um acompanhamento ambulatorial, como eu disse antes. Mas o primeiro sinal, se ela muda completamente a rotina dela, ela tem uma certa rotina de trabalho. Mudança com prejuízo, né? Isso, com prejuízo. Ele trabalhava, agora ele não trabalha mais. Ou ele falta muitas vezes ao trabalho. Mudou a rotina dele. Estudava, agora ele não estuda mais. É o que nós vemos rotineiramente. Eles não terminam nem o 2º grau, né? O dependente químico não consegue conversar com a família. Com a mãe, com o pai, com o irmão. As poucas conversas que tem são brigas, discussões. Isso. Acusações, farpas. Mas... Isso, porque ele está trazendo toda aquela questão dele ali e ele precisa utilizar a droga dele, ou o álcool que seja, então ele não mantém mais esse contato com a família. A outra coisa, o terceiro sintoma, ele passa a mentir com frequência. E essas mentiras... Por um ganho secundário, que é a droga em si. Isso. E começa a mentir, as mentiras vão se tornando cada vez maiores. Pode ser relacionado à droga, que ele precisa usar, então ele precisa utilizar algum mecanismo para isso. Ou também ele deixou de estudar, deixou de trabalhar, e ele começa a mentir. Não, fui trabalhar, mas ele não foi trabalhar. Eu estava na casa da minha namorada, mas ele não estava na casa da namorada, né? O quarto... A namorada, na verdade, era droga. A namorada, na verdade, era droga. A droga da namorada. É engraçado, mas é triste. Mas é triste, mas é engraçado. É verdade. Na verdade, é o meu amor, né? Na verdade, literalmente, né? É a droga do mais ainda. A substância passa a governar. Sim, depende totalmente. Ele perde totalmente o controle, né? No quarto sinal, ele se torna cada vez mais agressivo. Por quê? As mentiras vão sendo descobertas, né? Ele vai pedindo dinheiro, porque o dinheiro já vai se acabando, não trabalha mais, né? Porque ele mudou a rotina dele, então ele vai ficando cada vez mais agressivo. O outro sintoma, que é o 5º sintoma, ele não passa a ter cuidado consigo mesmo. Então, às vezes, não faz a barba, às vezes usa roupa suja, não toma banho. Então, esse autocuidado que ele tinha anteriormente, ele vai perdendo. Largado. E vai ficando visível, né? E vai ficando cada dia mais visível.
Outro sintoma bem característico é que ele emagrece muito, muito mesmo. Por quê? Porque ele passa, a droga passa a governar a vida dele e ele perde os interesses pelas coisas cotidianas da sua Se vida. alimenta mal, muda os horários, muda a rotina, não come direito, porque a droga tira um pouco o apetite, né? O Cocaína, apetite. crack, Totalmente. né? Totalmente. Nós Depois, recebemos pessoas lá na comunidade que nós costumamos dizer que ela veio pena e bico. Porque vem muito magro, né? Pele e osso. Assim, é muito característico isso. Porque ele fica dias sem dormir, fica dias sem comer, só utilizando colocando-se a em droga. risco, na verdade, né? Em bipolaridade, colocando-se em risco de A esquizofrenia. esquizofrenia, né? É só prejuízo, é ladeira abaixo, né? Sexto sinal, O sétimo sinal, na verdade. sinal. O sexto sinal é que ele emagrece muito, Sim. tá? O sétimo, ele passa a ficar dias fora de casa. Mentindo, né? Vai voltar pra namorada, fica 2, 3 dias. 4 dias É, isolado, ninguém acha, ninguém vê. acha, ninguém viu. Ele As inverna, as urso polar. famílias em desespero, porque a mãe fica numa situação complicada, a esposa fica numa situação complicada sem saber onde ele está. Principalmente porque aqui em Joinville e na maioria das cidades do Brasil, há uma questão assim, ó, você ficou sem pagar, o traficante pode mandar te matar, né? Então, realmente, são situações que nós vivenciamos isso dia a dia. O Os cara famílias- penhora coisa, né? o RG eles não têm, porque eles penhoram, né? Celular também não adianta. Moto, cara. Notebook, já teve situações da pessoa empenhorar carro, moto, né? Tudo no local onde vende, né? Para que ele possa usar. E ele começa a cometer pequenos crimes, né? Roubar, ele não fazia isso, mas ele começa a roubar. Então ele começa a ter Esse comportamento. isso. E começa a vivenciar essas situações. Às vezes vai preso, nós temos que entrar com medida ali para tirar ele da cadeia, né? Rotineiramente isso acontece. E o último sinal, ele aparece em casa só para pedir dinheiro, porque ele precisa desse dinheiro para ele usar. Porque às vezes não deu conta de pedir. E abrindo um parênteses aqui, eu peço para a população e para os ouvintes não darem esmolas, não ajudar, não comprar nada nos sinais. Por quê? Porque isso atrasa muito a recuperação deles. E também as igrejas, os irmãos que de muito boa vontade acabam levando sopa, acabam levando algum alimento para eles. É muito bom isso, mas atrasa o momento dele decidir de ir para uma recuperação. Então ele continua ali se alimentando, tomando banho, tendo um lugar para ele ficar, então acaba ficando cômodo para ele. E se alimentando porque ele tem dinheiro, alimentando a droga dele, né? Quer falar, Júnior? Não tá coçando lá. Não, realmente, assim, Ficou bem fragmentado isso aí. essa questão, assim, é muito notório. Você começa a perceber, assim, nitidamente, né? Que a pessoa vai recaindo de uma forma, assim, muito nítida. Então, é fácil para a família perceber, né? É claro que é toda uma manipulação. Quando chega no quinto passo ali Passa a ter que- do relapso ali pra mim, ali já tá na hora já. Claro que a gente respeita os protocolos, mas assim, até chegar nesses 5 passos que ele começou ele se perdeu, ele perdeu a autoestima, ele perdeu dane-se, não tá nem aí. E o que... É ele que se coloca às vezes todo um nome em risco, toda uma história em risco, Sim. toda uma situação. Pra mim, esse cara já deveria ser internado pra não expor mais ele. O que acontece é que eles têm que admitir que estão doentes. Por isso nós temos que pensar na internação compulsória. Vem aqui, filho, fica aqui 6 meses, 3 a 6 meses e pronto. Só vai sair daqui quando Deus mandar. Sim. Deus mandar. Realmente hoje a gente está caminhando para